E aí, gente, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu quero estar dando continuidade à aula passada aí que eu fiquei devendo explicar um pouquinho melhor sobre a propriedade background. E hoje também, além de background, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a propriedade position, que também é muito utilizada em várias situações, em vários sites, tá ok? Então você vai precisar ter um domínio sobre ela legal aí. E antes da gente começar, eu queria estar mostrando para vocês esse site, o Unsplash. E a gente vai estar usando aqui, ó, essa imagem aqui como exemplo. E embora, né, eu nem mesmo precisasse dar essa referência para vocês, mas eu acho interessante conhecer esse site, porque, né, a gente, eu pelo menos como front-end, eu não tenho muito domínio sobre design, tá? Então esse site ajuda muito. E todas as imagens desse site já, você pode usar elas, pode fazer o download dela e usar gratuitamente. Você pode usar para propósitos comerciais, não comerciais. Você não precisa de permissão para isso, tá? O que você não pode fazer é vender essas imagens, né? Bem, você pode ler mais detalhadamente isso aqui depois, tá? Eu só achei legal mesmo você conhecer essa ferramenta que você tem disponível para você, tá? E sem mais delongas, então, vamos dar início aqui, ó. A primeira propriedade que a gente vai ver, gente, é o background image. E o background image, você pode definir ele como none, que é para dizer que não tem nenhuma imagem de plano de fundo, tá? O que não é tão interessante para a gente aqui agora. Ou você pode definir uma URL, tá? Nessa URL você também pode definir o caminho dele, tá? Então se a gente tivesse uma imagem aqui, ó, no mesmo nível que o nosso arquivo do CSS, então a gente colocava aqui um ponto barra e o nome da imagem .png, por exemplo. Ou então só dessa forma. Você também tem a opção de definir aqui com aspas ou sem aspas, tá? Não vai fazer diferença isso. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Esse aqui é o link da imagem que eu mostrei agora há pouco. Então tá lá. Deixa eu fechar aqui para a gente ver um pouquinho melhor. Ou então com aspas. E o resultado é o mesmo, tá? Bem, a gente só está conseguindo ver aqui um pedacinho dessa imagem, né? E a gente vê que tem mais conteúdo para ser mostrado e a gente vai fazer algumas coisinhas aqui agora. Bem, então a segunda propriedade que a gente vai ver é o background size. O background size, gente, ele aceita até dois parâmetros aqui. Onde o primeiro parâmetro é a largura dessa imagem e o segundo parâmetro a altura dessa imagem. Tá? Vai dar uma bugada aqui, mas eu já vou explicar. Tá? Olha só. O background, gente, ele trabalha ele entende por padrão que você quer usar um plano de fundo que existem padrões, como se você, que mesmo você tendo vários repetidos, cada um fosse se interligar, tá? E virar algo infinito, tá? Trabalhando com pattern. Mas a gente consegue contornar isso, tá? Definindo aqui, ó. Basicamente a gente definiu aqui como 100 pixels de largura, 200 de altura. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui, ó. Acho que vai mais ou menos até aqui, talvez, ó. Até aqui, ó, os 100 pixels, né? E ele está repetindo horizontalmente e verticalmente. Para contornar isso, a gente pode alterar aqui a propriedade background repeat. Bem, tem algumas coisas aqui que você pode fazer. O padrão dessa propriedade é repeat, tá? Para que seja repetido nas duas direções. E a gente pode dizer aqui para ele, de repente, que a gente quer que seja repetido só no eixo vertical, por exemplo. Tá? Ou então só no eixo horizontal, né? Mas aqui por hora a gente vai dizer que a gente não quer que tenha nenhuma repetição. A gente vai dizer no repeat. Tá? Para que a gente tenha só o nosso plano de fundo mesmo. Só um único. E agora que a gente viu isso, vamos voltar aqui, ó, no nosso size. E eu quero mostrar para vocês duas propriedades muito importantes, tá? O cover e o contain. Vamos lá, começando com o cover. Bem, a princípio pode parecer que não teve muita mudança, né, do começo
de quando só tinha definido a imagem, tá? Que só estava mostrando um pedacinho do monitor. Mas essa propriedade, gente, é uma das mais usadas que você vai encontrar por aí, tá? Que você mais vai usar. Basicamente, gente, o que está acontecendo por detrás dos panos ele está identificando, gente, o tamanho do container que esse background está. No nosso caso aqui, ó, ele está numa div com a classe background, que está definido aqui, ó, a largura de 100% e a altura de 300 pixels. Então ele está identificando esse container e ele está encaixando essa imagem da melhor forma possível, mantendo a proporção dela. Tá ok? Como você pode ver aqui, ó, ela tem mais conteúdo para ser mostrado, tá? Mas ele está mostrando ela no 100% de largura, tá? De uma forma com que ela não perca a proporção dela. Eu não sei se você conseguiu entender muito bem isso, tá? Vamos tentar mudar alguma coisa aqui para ver se dá para entender um pouquinho melhor. Ó. Aqui já vai mostrando melhor, mas ó, de maneira nenhuma essa imagem vai ficar distorcida, tá? Vamos colocar aqui até 200 pixels. Você pode ver, ela tem mais do que isso. Mas ó, ela sempre vai mostrar a proporção dela verdadeira. Claro, gente, que se a gente pegar uma imagem aí de 100 pixels por 100 pixels e colocar com um background cover, ele vai virar uma imagem toda pixelada, né? Mas ele não vai perder a proporção dele. É isso que é importante que você entenda. Bem, o outro valor dele é o contém. Agora você vai reparar uma diferença drástica, tá? Embora o nosso container ele seja bem maior do que isso, mas a nossa imagem está indo só até aqui, ó. O que está acontecendo agora nesse caso aqui, gente? Ele está dando um jeito, gente, ele também está identificando o tamanho do container, mas ele também está identificando o tamanho da imagem, tá ok? Em si. E ele está dando um jeito de encaixar essa imagem de uma forma com que ela seja apresentada 100% vertical e horizontal, tá ok? Aí vai depender, né, do que o layout está pedindo, de qual que, né, o que o design teve em mente quando ele projetou, né, o site. Mas, enfim, essas duas propriedades são, para definir o tamanho, são as duas mais importantes na minha opinião, tá ok? Por último aqui, gente, falando sobre o background, eu quero mostrar para vocês agora o background attachment. E a gente vai ver um único valor dele, que é o fixed. E antes disso, eu quero que vocês reparem, gente, no que está acontecendo aqui, ó, quando a gente dá um scroll. Ó, a imagem sobe junto, tá? Agora vamos atualizar. Ó, deu uma mudança, ó. E olha o que está acontecendo. A imagem, ela fica parada, gente, no mesmo lugar que é para ela estar. Então, vamos supor, gente, que se eu tivesse, gente, um outro elemento aqui, ó, aqui, por exemplo, com esse mesmo background, com também a mesma propriedade fixa, seria como se eu tivesse um plano de fundo, gente, por trás de tudo isso, tá? E os dois ficariam meio que sincronizados, tá? Então, essa parte aqui ó, não estaria sendo mostrado aqui embaixo. O que estaria sendo mostrado aqui ó, é a continuação dessa imagem, tá? Que está aqui para baixo, que não dá para a gente ver agora. Tá? Mas é um efeito bem legal e eu aconselho vocês brincarem um pouco com essa propriedade, tá? Para entenderem ela num total. Bem, vamos estar dando continuidade aqui, ó. Agora eu quero estar falando um pouquinho sobre a propriedade de position. A gente vai estar falando sobre, deixa eu ver, talvez 3 valores possíveis dela aí. Deixa eu ver. Bom, vamos criar isso aqui, ó, com before. Vamos estar usando aqui agora já alguns seletores, né, para a gente treinar também. Está definindo uma largura de 100 pixels, uma altura de 100 pixels, um plano de fundo aqui, ó, vermelho, e um display block, que é o suficiente para fazer ele aparecer aqui, ó. Deixa eu ver, vamos começar falando aqui um pouquinho sobre position relativo, tá?
Position relativo, gente. A princípio, se você atualizar e ver o resultado, gente, não vai ter mudado em nada, gente. Mas essa propriedade, gente, ela vai habilitar novas 4 propriedades para você usar. Que são top, right, bottom e left. Ok? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês que vai ser um pouco mais fácil de visualizar. Vamos achar aqui o nosso before. E olha lá. Vamos alterar isso aqui, ó. E olha o que vai acontecendo. Ela vai sendo alterada. Opa. O que deu um bug? Não sei se eu fiz alguma coisa errada aqui. Mas enfim. Acho que deu para entender um pouquinho do caso. Vamos por agora. Vamos tirar aqui para você ver. Ó, tudo volta normalmente. Tá? Porque eu não consigo usar essas 4 propriedades sem posição relativa, absoluto ou fixo, tá? Ou stick. Vamos tentar ver tudo isso aí sim. Bem, gente, a princípio, aparentemente, talvez você esteja pensando em, então por que eu não poderia usar uma margem, por exemplo, uma margem negativa aqui e ele daria esse mesmo resultado? Sim, gente, eu afirmo para vocês também, daria o mesmo resultado. Porém, vamos imaginar um cenário agora onde a gente tenha um outro elemento aqui embaixo, tá? E a gente quer que esse elemento ele fique aqui nessa posição aqui embaixo. Se a gente tivesse usado margem nesse caso, esse elemento, gente, deixa eu voltar aqui, ó. Esse elemento, vamos supor que aqui fosse uma margem, tá? E não top. Conforme eu fosse subindo esse elemento aqui, ó, a margem ela ia fazer com que esse elemento de baixo ele fosse subindo junto. Tá ok? E essa é a diferença entre você usar essas propriedades e margem, tá? Usando essas propriedades aqui, você vai mexer somente na posição do elemento que está sendo definido aqui, a posição relativa, por exemplo. Tá? Os outros elementos eles vão se manter exatamente onde eles estão. Então, é muito importante que você entenda isso, tá? Agora, a próxima que a gente vai ver, gente, é absoluto. Okay? Você viu que tem uma bugada total aqui, ó. Parece que não tem nada com nada. E vamos tentar explicar por que isso aqui está acontecendo. A posição absoluta, gente, ela é relativa à posição relativa que a gente acabou de ver. Sim, gente, talvez seja um pouquinho complicado de você entender, gente. Mas a div, por exemplo, o valor padrão dela, gente, ele é static, se eu não me engano, tá? Então vamos supor. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Eu quero que esse elemento, por exemplo, ele fique aqui nesse canto. Então, na teoria, esse canto seria o right 0. Tá? Mas ele não fica ali. Ele está ultrapassando, ele está buscando a próxima referência de posição relativa que ele encontra. Tá? Não sei se vai aparecer isso aqui. Não, aqui não vai dar para a gente ver, mas o próximo elemento que ele está encontrando aqui, no caso, é o body ou o HTML, agora que eu não lembro muito bem. Tá? Se eu tivesse uma outra div em volta aqui, ó, desse cara, desse tamanho aqui, ó, e ela tivesse posição relativa, então ele ia ficar grudado aqui nesse canto. Agora, se a gente então alterar esse cara aqui, ó, para posição relativa, aí a gente tem o resultado que a gente quer. Agora, ó, o relativo dele está sendo aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó. Esse aqui é o bottom 0, esse aqui é o right 0, aqui é o top 0 e aqui é o left 0. Tá? Então, é muito importante você entender isso aí. E já que a gente está falando sobre isso aqui, ó, não sei quanto tempo que a gente tem ainda aqui na aula, mas deixa eu só estar dando um exemplo para vocês agora aqui, ó, vamos fazer um overlay bem simples, tá? Então vamos alterar aqui, ó, para absoluto. Nosso top vai ser 0, porque a gente quer que ele fique aqui em cima. Nosso left vai ser 0, que a gente quer que ele fique aqui. E ó, beleza. Opa, esqueci de definir que aqui tem posição relativa, né? Opa. Ok, encostou.
Vamos mudar esse background aqui, ó. Vamos colocar nele aqui, ó, um fundinho meio transparente, que nem eu mostrei na aula passada, ó, para a gente estar fazendo esse efeito de overlay. E agora o que a gente precisa fazer é definir que a nossa altura e largura tem 100%, tá? Vamos ver lá, ó. Ó. Tá pegando certinho, ó. Então o nosso overlay está pronto. Se a gente não tivesse essa posição aqui, ó, olha o que ia acontecer. A gente ia bugar tudo de uma vez, tá? Então é importante que você entenda isso. Uma outra propriedade então, que a gente vai estar vendo agora é o fixo. Vamos estar definindo aqui, vamos estar apagando esse cara aqui, ó, não vamos estar mais usando ele. Definindo esse cara aqui agora como fixo. O que vai acontecer, gente? Basicamente esse cara vai ficar fixo, né? Independente do tamanho de qualquer coisa, ó. Tá vendo? Ó? Existe mais conteúdo aqui embaixo, mas esse cara não sai do lugar porque ele é fixo. E nesse cara você também consegue usar a posição nele, tá? Você pode definir que a posição top dele é 0 e ele vai colar lá em cima, ó. O 0 dele na esquerda também vai colar aqui na esquerda. E por aí em diante, tá? E por último, gente, acho que eu já ultrapassei até um pouquinho do tempo da aula aqui, mas a gente vai ver a propriedade de posição. Opa. A gente vai usar aqui, ó, um outro elemento que eu deixei pronto, que é o stick. Vamos definir ele como position stick. Ó, ele está embaixo aqui do background, só para vocês verem. Vamos dizer que ele tem aqui um tamanho de 200 pixels, 100 pixels, cor vermelha. E é isso aí, ó. Tá aqui embaixo. Tá ok? Bem, a princípio, ó, ele é inútil. O stick, gente, ele precisa, gente, obrigatoriamente de uma das propriedades, tá? Por exemplo, top 100 pixels. E o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que quando esse elemento ele tiver 100 pixels do top, ok? Então quando eu scrollar aqui e ele chegar a 100 pixels do top, ele vai ficar fixo, tá? Então ele vai mudar para fixo. Vamos ver isso aqui na prática, ó. Tá vendo? E ele vai dar esse efeito aqui, ó. Bem, eu acho que por essa aula é isso aí, gente. Desculpa se ficou um pouquinho longo, tá? Obrigado por ter assistido até aqui. E a gente se vê na próxima aí. Tchau, tchau.